Olha, o Brasil saiu de novo da Copa, mais uma vez eliminado por uma seleção europeia. O Alex Rodrigues está chegando para falar mais sobre o Mundial com a gente. Alex, bom dia para você. Fala, Wilker, ótimo dia para você e para todos ligados aqui no Santo Café. A nossa seleção não tem se dado bem mesmo contra os europeus, viu? De novo, o Brasil foi eliminado por uma seleção europeia na Copa. O filme está se repetindo desde a Copa de 2006. Naquela oportunidade, perdemos para a França por 1-0. Em 2010, saímos para a Holanda, assim como em 2006, na fase quartas de final. Para a Holanda, a derrota ainda foi de virada, por 2-1. Em 2014, na Copa realizada aqui mesmo no Brasil, perdemos para a Alemanha naquela semifinal por aquele placar tenebroso de 7-1. E depois ainda veio derrota para a Holanda na disputa pelo terceiro lugar, a derrota de 3-0. Em 2018, aquela expectativa toda pelo Hexa e veio a derrota para a Bélgica pelo placar de 2-1. Nesse ano, foi a vez da Croácia tirar o Brasil da Copa. Empate no tempo normal, empate na prorrogação, 1-1 e perdemos nos pênaltis. Wilker, a última vez que o Brasil passou de uma seleção europeia na fase mata-mata foi lá em 2002, no ano do Penta, quando o Brasil eliminou a Turquia. Aproveitando o espaço ainda aqui para a gente atualizar a situação da Copa. Além da Croácia, a Argentina também se classificou para a semifinal lá no Catar. Venceu a Holanda nos pênaltis após um empate em 2-2. Croácia e Argentina duelam amanhã por uma vaga na decisão. Na outra semifinal, teremos a França, que venceu a Inglaterra por 2-1 no sábado, jogando contra Marrocos. Os africanos eliminaram Portugal e levaram o continente pela primeira vez na história para uma semifinal de Copa. Marrocos e França vão se enfrentar na quarta-feira, também às 4 horas. E agora, Wilker, sem o Brasil, sua torcida vai para quem? A minha vai para o Messi, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Pro Messi, Alex, dizem que a nossa obrigação agora é torcer contra a Argentina, né? Minha torcida acho que vai ficar com o Marrocos mesmo, viu? Acho que é uma seleção que surpreendeu muito. Espero que continue bem e vá longe nesse Mundial. Já foi bem longe, né? Espero que chegue na final. Vamos continuar falando desse assunto? A Copa do Catar continua, mas sem o Brasil. Não foi dessa vez que o Hexa veio, infelizmente para nós, né? Nossa seleção foi eliminada na sexta pelo time croata nos pênaltis e essa eliminação continua repercutindo. O jogo foi intenso do começo ao fim e deixou todo mundo roendo as unhas, não é mesmo? Anderson Moura, nosso parceiro aqui no Santo Café, quando o assunto é o Mundial de Seleções. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Will. Bom dia a todo mundo do Santo Café. Que bom que eu tô entrando hoje, né? Que aí já deu para dar uma desinchada na cabeça, né? A cabeça já tá mais fria. Deu para analisar com calma, porque no dia foi muito complicado, viu? No dia, um misto de sensações ali, a frustração, de raiva, inclusive, de achar... Porque o jogo estava muito na mão, né? O jogo estava, digamos, garantido. A frase que eu mais li na internet nos últimos dias foi: era só segurar 4 minutos. E basicamente era isso mesmo, né? O Brasil teve uma oportunidade de ouro de avançar. A gente está ficando muito pelo detalhe, né? Tirando o 7-1, lógico, né? O 7-1 não tem nem como colocar dentro desse grupo, mas todas as eliminações do Brasil é uma vírgula, né? Aquele detalhezinho ali que fica contra a gente. Eu acho que o Brasil fez um jogo, o primeiro tempo ruim, mas o Brasil fez um jogo bom a partir do intervalo, domina o segundo tempo, domina toda a prorrogação, até sofrer o gol. Não à toa, a Croácia deu o seu chute, o único chute que foi no gol entrou, né? É um time que até dominou muito o primeiro tempo. Acho que a gente também tem que enaltecer a força da Croácia, né? Não é como se a gente tivesse caído para um time ruim. É lógico que o Brasil era superior, mas até nas entradas anteriores aqui a gente falava da força da Croácia, que tinha no seu meio campo uma grande força, e foi o que a gente viu no primeiro tempo do jogo. Mas o Brasil conseguiu superar isso durante o jogo, consegue um segundo tempo muito bom, consegue uma prorrogação muito boa, é um belíssimo gol, o gol do Neymar, né? Consegue um gol assim, que pode até entrar entre os mais bonitos da Copa, mas
aquele detalhezinho, como eu falei, a 4 minutos do fim. Dá para falar muito daquele lance ali, mas tentando resumir, tem o Fred, que avança sem a menor necessidade. Tem o Casemiro, que... E isso sim me surpreende, né? Porque o Casemiro é o ponto de equilíbrio do nosso time. Foi durante todo o ciclo, foi durante a Copa do Mundo, e num descuido onde não precisava ter avançado tanto, avança demais também, não faz a falta, e a partir dali, aí já é meio caminho andado para a Croácia conseguir avançar e fazer um gol, que ainda por cima conta com desvio, né? Não bastasse as falhas, ainda também tem aquela pitadinha de azar, porque a bola toca no Marquinhos e sai do alcance do Alisson. Pois é, Anderson, parece que não era para ser, quando a gente olha, né? Porque estava ganho, estava todo mundo já praticamente comemorando. Você falou sobre a força da seleção da Croácia. Queria falar mais sobre isso. Até que ponto o resultado desse jogo foi fruto da atuação brasileira e até que ponto foi mérito da Croácia? Dá para a gente estabelecer? Parece que o Brasil não está geralmente preparado para bater pênalti. O que a gente pode dizer com relação a isso? O mérito das duas seleções? Acho que os méritos das Croácias, no primeiro tempo, como eu já falei, controle de jogo, né? Um meio-campo ali que consegue não se intimidar. É um time que não se intimida contra ninguém. É um time com uma força mental muito grande. A gente conseguiu ver isso durante o primeiro tempo e conseguiu ver isso na prorrogação também. Você precisa ter muita força, você precisa ter muita cabeça para estar perdendo para o Brasil numa prorrogação de Copa do Mundo e conseguir ter forças, tirar forças de tirar e ter uma mentalidade de ir para cima. Mas acho que também muito a parte física. Ninguém imaginava que no segundo tempo de prorrogação o Modric ia conseguir arrancar com a bola e o time ia conseguir ter força suficiente, força que eu digo perna, né? Que ia ter perna suficiente para conseguir isso. Porque até a gente já batia na tecla de que a Croácia vinha já de uma prorrogação, né? A Croácia já tinha jogado uma prorrogação contra o Japão. A gente até apontava isso como uma vantagem para o Brasil. O Brasil que tinha, digamos assim, descansado no segundo tempo contra a Coreia do Sul, porque já tinha resolvido o primeiro tempo. E ainda assim a Croácia teve perna. Isso eu não esperava. Eu esperava aquele primeiro tempo duro contra a Croácia como foi, porque é um meio-campo que consegue imprimir o ritmo do jogo, consegue impor o ritmo do jogo. Isso já era uma dificuldade esperada. Agora, ver o Modric arrancando com a bola, ver outros jogadores da Croácia, o ala direito, o Juranovic, fez uma partida que fisicamente foi de outro nível. O homem estava no nível assim acima mesmo. E aí quando você tem o Gvardiol, o zagueiro, que inclusive é quem faz o desarme do Fred no começo do lance, ele consegue chegar na bola antes do Fred. O Fred, que em tese estava fresco e tinha acabado de entrar no jogo, perde na corrida para o Gvardiol. Então, assim, é um time que superou muito os limites físicos também, né? A gente pode apontar as falhas do Brasil, mas acho que fisicamente a Croácia estava num outro nível e eu acho que é um misto, né? Do que a mente pode fazer, do que a mente pode te levar a fazer, mas também é um excelente preparo físico do time da Croácia. Uma junção de tudo, né? E o Brasil segue sofrendo ali, né, com aquele tabu há mais de 20 anos, sem vencer uma seleção europeia no mata-mata. O jogo deles tem evoluído muito. Eu quero saber, na sua opinião, e o nosso? Não tem acompanhado a evolução dos europeus? Eu acho que, na verdade, o time do Brasil evoluiu muito. Se a gente for analisar o trabalho do Tite, dá para dizer que o Tite fracassou em Copas do Mundo. Eu não acho exagero falar isso, não. Porque pelo material humano e até nessa Copa especificamente, pelo cruzamento que teve, né, poderia ter tido uma Copa muito mais difícil, mas alguns times foram caindo pelo caminho e o caminho do Brasil foi ficando aparentemente mais fácil. Eu acho que dá para falar, sim, que o trabalho do Tite em Copas do Mundo é um fracasso. Agora, se a gente for fazer uma visão, se a gente for ter uma visão maior, não dá para a gente ser tão duro com o trabalho do Tite nos 6 anos em que ele teve, porque você viu uma evolução muito grande do Brasil, você viu um time que tinha muita solidez, é um time que sofreu pouquíssimos gols, é um time que, ao longo do seu trabalho, encontrou uma maneira de jogar, até durante um período do ciclo,
a gente não via no Brasil um poderio ofensivo tão grande, você viu uma dificuldade criativa muito grande. Na época, era Neymar e Coutinho apenas, né? Durante um ano, 2 anos antes da Copa do Mundo. Você viu uma escassez de variedade ofensiva muito grande. E o Tite conseguiu trabalhar isso, conseguiu resolver isso. É lógico que que pôde contar com pontas que evoluíram muito durante o trabalho, né? O Vinícius cresce muito no Real Madrid, o Rafinha teve uma boa temporada quando jogava na Inglaterra. Você vai tendo ali jogadores que vão aparecendo e o Tite foi sabendo aproveitar isso. Então acho que houve uma evolução de trabalho, sim, houve uma seriedade na análise de jogadores, só que em Copas do Mundo não dá para negar que o Tite não conseguiu ultrapassar uma barreira. E no dia, por isso que eu falei para você, que ainda bem que a gente está gravando hoje, no dia da eliminação, eu até colocaria uma parcela maior da culpa no Tite. Mas depois de analisar, ver que os erros, muitos foram individuais, é lógico que o Tite tem responsabilidade nisso, porque quem convocou foi ele. Quem convoca o Fred, que faz uma péssima Copa, é ele. Quem convoca um time muito jovem, eu acho que isso também a gente tem que ressaltar, porque parte da falha, eu acho que está intrínseca à juventude do time, né? É um time muito jovem, um time que não teve a experiência, não teve a maturidade necessária para conseguir para segurar um pouco o jogo. Acho que é a responsabilidade do Tite, mas a gente costuma falar que o treinador ele chega até um certo ponto, né? O treinador ele coloca as peças, ele dá as ideias, mas às vezes foge do controle do treinador, e eu acho que foi o caso hoje, analisando hoje, a gente já sabe que Neymar tinha falado que não era para o time avançar, o Tite tinha falado para o time não avançar, então assim, é muita responsabilidade do Tite, mas existe uma linha ali que o Tite não consegue controlar, e eu acho que não dá para colocar tudo na conta do Tite, não. Ainda nessa linha das críticas, né, que Tite tem sofrido, eu ouvi muitas críticas com relação aos jogadores escalados para cobrar os pênaltis. O Rodrigo, de 21 anos, e o Marquinhos, de 28, desperdiçaram suas cobranças. Neymar nem chegou a ter a vez dele. Qual que é a sua opinião? Tinha como fazer melhor nesse caso? O pessoal tem falado muito na internet. Nesse momento agora, todo mundo faria melhor, né? Todo mundo se apresenta ali como técnico de futebol. Mas a sua opinião, Tite errou ou não? Errou. Como você falou, né, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, e é muito engraçado o que aconteceu no Argentina e Holanda, porque a gente fala assim, era só ter segurado. A Argentina, quando fez o 2-0, fez exatamente isso, e tomou um empate no último lance do jogo. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita. Poderia o Brasil ter recuado, poderia o Tite, por exemplo, ter colocado, não sei, o Bremer, que é zagueiro, durante o jogo e ter tomado o gol do mesmo jeito. E hoje a crítica é ser maior ainda, é falar que retrancou muito cedo, é falar que foi covarde. Então, assim, sempre existe um risco, sempre existe uma chance de dar errado e as escolhas serem julgadas e criticadas. Mas errou sim na escolha dos batedores de pênalti. O Neymar não ter batido, eu acho que é um absurdo completo. É um dos grandes batedores de pênalti do mundo, se não for o maior. Mostrou isso durante todo o ciclo. Toda vez que o Brasil tinha um pênalti, era praticamente gol. A gente já estava comemorando porque é uma técnica muito apurada, é uma técnica diferenciada. Você não usar isso, tudo bem você começar a série pensando ele ser o quinto batedor. Eu não concordo, mas eu entendo, se fosse o caso. Mas quando você percebe que você está atrás, depois da cobrança desperdiçada do Rodrigo, não é possível que o Neymar não bata um pênalti. É um erro grave, é um erro juvenil. É um erro, não é nem de cálculo. Até porque hoje em dia, tem gente até que pode não saber isso, que hoje em dia a regra é você não precisa dar os batedores para o juiz. Você vai mandando os jogadores, você vai alternando ali conforme for melhor para você. Então o Neymar tinha que ter batido, e isso é um grande erro do Tite, sim. Que pode ter custado, inclusive, essa vitória que a gente precisava tanto, né? Agora eu estou aqui com os próximos jogos. Marrocos venceu Portugal, uma surpresa, né? Queria que você falasse um pouco, inclusive, que agora o brasileiro está um pouco marroquino, né? Está todo mundo querendo que Marrocos avance. Queria que você falasse um pouco sobre a seleção marroquina e depois a gente fala sobre Argentina, Croácia, os outros jogos que a gente vai acompanhar. A seleção de Marrocos tem surpreendido? Você acha que tem ainda força para passar por mais essa fase?
Olha, eu espero que sim, vou torcer para que aconteça, mas é uma seleção que chega muito mal fisicamente por questão de lesões, né? Da linha defensiva de Marrocos de 4 jogadores, 3 estão machucados, né? Um já foi descartado para o jogo. Os outros 2 ainda existe uma chance, mas o zagueiro que inclusive estava jogando com a proteção na coxa, o Saïs, esse aí já está descartado. Então você cobra, a fatura chega, né? Você ser um time que se expõe muito e que você se cobra muito fisicamente, a fatura acaba chegando. Eu espero que o time esteja recuperado, espero que possa contar com os jogadores, mas acho que o time para se superar, para conseguir chegar nesse nível, né, para o Marrocos conseguir se colocar na semifinal, teve esse preço a ser cobrado, já foi cobrado e o time tá baleado. Mas, assim, é a Copa do Mundo das loucuras, né? Não descartaria, não. Mas acho que a defesa, eu tô falando aqui que estão os jogadores machucados, além de tudo, é o ponto forte do time, né? É um time que só sofreu um gol e foi contra. Só sofreu um gol no jogo contra o Canadá. E mesmo assim, só quem fez um gol em Marrocos foi o próprio Marrocos. Mas acho que pela defesa tá mal, assim. É preocupante. Vou torcer, mas meu lado racional fala que vai ser bem difícil por causa desses desfalques. Só voltando na última pergunta que você fez, eu acabei não falando, da questão dos europeus. Preocupa, sim, o Brasil não conseguir vencer os europeus, mas se a gente for parar para pensar, a Copa ela é feita para os europeus, né? A Copa tem metade dos times europeus. Então, a probabilidade, né, falando sobre estatísticas, a probabilidade de você enfrentar times europeus e cair para times europeus é muito grande, porque metade deles estão lá. Metade dos times que estão lá são europeus. Mas preocupa sim a gente não conseguir bater de frente com grandes seleções europeias. Sim. Anderson, agora vamos falar sobre os próximos confrontos, né? Argentina e Croácia vão se enfrentar amanhã à tarde. Qual o seu palpite para esse jogo? Bom, meu primeiro palpite, prorrogação, né? Porque a Croácia leva todo o jogo para prorrogação, então acho que não vai ser diferente amanhã. Mas eu acho que a Argentina vem crescendo durante a Copa do Mundo, né? O Scaloni vai encontrando soluções, alternativas, vai mudando algumas coisas durante o jogo, vai sentindo a temperatura, vai sentindo, inclusive na parte psicológica. Tem jogador que sente muito jogar na Copa do Mundo, tem jogador que não sente, tem jogador que está em má fase, tem jogador que está em boa fase, e isso tudo o Scaloni está conseguindo ver muito durante o jogo, não tem problemas em mudar o time. A quantidade de escalações diferentes que a Argentina já utilizou durante a Copa do Mundo é um negócio muito legal. Ele não tem é lógico que ele tem alguns jogadores base, é lógico que ele nunca vai mexer em alguns jogadores como o Messi, por exemplo, mas eu acho que é muito bacana como a Argentina vai se encontrando, começa a Copa jogando com o Papo Gomes, vê que não funciona, tira. Vê que o Lautaro Martinez não está bem, não é um centroavante que está em boa fase, tira. Vê que o Enzo Fernandes, apesar de ser muito novo, é um menino que está jogando bem, não tem problema de ser muito novo, bota para jogar. Então, assim, vai mudando a linha defensiva durante a Copa. Então, a Argentina ela vai evoluindo muito durante a Copa. Acredito eu que seja a favorita, mas a gente sofreu na carne e a gente sabe como é enfrentar a Croácia. Acho que o palpite da prorrogação é brincadeira, mas é verdade, né? Tô brincando, mas é real. Acho que a Argentina é favorita e a Argentina tem o Lionel Messi cada vez mais determinante. Antes era determinante só tecnicamente, né? Antes você tinha a qualidade do Messi desequilibrando os jogos. Agora você vê um líder em campo. Agora você vê um jogador que, querendo ou não, contagia os outros. Os jogadores jogam pelo Messi e todos falam sobre isso. O Dibu Martínez, o goleiro, fala abertamente sobre isso, que quer ganhar a Copa por ele, mas que quer ganhar muito mais pelo Messi. E eu acho que isso faz muita diferença, né? O emocional, o mental... faz muita diferença você ter esse algo a mais, você ter esse motivo para ultrapassar barreiras. Então acho que a Argentina é favorita, mas vai sofrer, não vai ser fácil não. Agora vamos para o próximo confronto, que vai acontecer na quarta, dia 14, entre França e Marrocos. Esse agora é um pouco mais desafiador, né, para a seleção marroquina. Muito mais. Tá enfrentando a seleção do torneio, né? A França, inclusive, acaba não jogando tão bem assim contra a Inglaterra. Acho que fica um pouco aquém, mas acho que é mérito da Inglaterra também. A Inglaterra conseguiu fazer com que o Mbappé não desse nenhum chute a gol, por exemplo. O Mbappé que é o artilheiro da Copa, o Mbappé que vinha voando baixo, que muito provavelmente vai ser o melhor jogador da Copa e automaticamente
como isso é muito determinante, vai ser eleito o melhor jogador do mundo, a Inglaterra consegue neutralizar, colocando um lateral, o Kyle Walker, para não fazer nada além de marcar o Mbappé. E acho que isso tem muito, há muito mérito da Inglaterra nesse jogo aquém da França. Mas eu acho que Marrocos tem uma arma ofensiva do mesmo lado em que atua o Mbappé. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser esse confronto, até porque o Hakimi, que é essa arma ofensiva que eu estou falando, que é o lateral direito, é companheiro de time do Mbappé. São grandes amigos, já falaram na rede social, já estão antecipando esse confronto, né? Falando, brincando. Eu estou muito curioso para saber o que o Marrocos vai fazer, qual vai ser a estratégia, porque não faria sentido adotar a mesma estratégia da Inglaterra de usar o Hakimi apenas para marcar o Mbappé. Embora fosse interessante pela velocidade do Hakimi, né? É um jogador que consegue acompanhar o Mbappé na velocidade. Só que você abre mão de uma arma ofensiva, que talvez seja uma das principais que o Marrocos tem. Se não for a principal, fica ali pau a pau com o Ziyech, que é outro jogador muito interessante. Mas eu estou muito, muito curioso para saber qual vai ser o tipo de estratégia que o Marrocos vai adotar exclusivamente nesse setor do campo para parar o Mbappé. É lógico que o Mbappé não é a principal arma, não é a única arma da França. A gente está vendo um Giroud iluminado, um Giroud que vai fazendo gols, vai empilhando gols. A gente tem um Griezmann que também vai fazendo uma Copa excepcional, um jogador que faz absolutamente tudo no time da França, dá muito espaço para gol, tá ajudando muito na marcação, tem uma visão de jogo excepcional. Mas falando sobre esse duelo Mbappé e Hakimi, eu estou muito curioso para ver se Marrocos vai aceitar a inferioridade e colocar o Hakimi para ficar preocupado com o Mbappé, ou se vai arrumar alguma forma de puxar um zagueiro para ficar mais para aquele lado, de pedir uma cobertura do volante e soltar o Hakimi, até porque preocuparia a França, né? Você colocar o Mbappé, que não tem, como digamos assim, muita responsabilidade defensiva, talvez gere uma dor de cabeça, né? É lógico que a dor de cabeça maior é de Marrocos, mas não significa que a França também vai passar sem uma dorzinha de cabeça, não. Não vai ser fácil, né, Anderson? Obrigadão, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a fazer mais essa análise. E vamos ver, então, quais serão os próximos passos e os placares dessas partidas que a gente vai acompanhar ainda nessa semana. Anderson Moura, jornalista esportivo, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Eu que agradeço, Luque. Obrigado aí e um abraço a todo mundo do Santo Café.